Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Isaías 36. Vamos ler aqui o 14 e o 15 primeiro. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e a esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, que Nabucodonosor, perdão, irmãos, estou com outra palavra na mente. A palavra do Senhor vai falar aqui que Senaqueribe, ele cercou, a cidade aqui de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai falar que ele trouxe muitas ameaças, contra essa cidade e contra o rei Ezequias. Por quê? Porque ele estava confiado, que ele já tinha vencido, muitas guerras, já tinha destruído muitas cidades. E ele pensou que aqui ia ser da mesma forma, ia destruir, a cidade aqui de Jerusalém com o rei Ezequias e o povo daquele lugar. E a palavra do Senhor vai falar que ele mandou, Rabsaque, para ir afrontar, para ir com o exército, para ir falar, a Ezequias essas palavras aqui de afronta, para tentar amedrontar ele. E a palavra do Senhor vai falar que ele se amedrontou mesmo, Ele se amedrontou muito, porque às vezes tem palavras, irmãos, que ela vem assim como uma flecha mesmo, aos nossos corações e nos amedronta. E aqui na palavra do Senhor vai falar que não só foi, esse rei, mas muitos outros se amedrontou, como o profeta, o profeta Isaías. A palavra do Senhor vai falar que quando Jezabel, lançou aquelas palavras lá de afronta, quando ele, exterminou os profetas de Baal, a palavra do Senhor vai falar que ele se amedrontou. Então, irmãos, tem palavras que é assim mesmo, vem para nos amedrontar, para nos enfraquecer. Mas a palavra do Senhor vai falar que o rei Ezequias, ele se amedrontou, mas ele não se deixou levar, por aquele medo, não. Ele foi, ele rasgou, as suas vestes, se vestiu de saco, mas ele foi buscar o Senhor. E a palavra do Senhor vai falar mais aqui no 19, que ele vai falar aqui, onde estão os deuses de Amade e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? E o 20, quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor vos livre a Jerusalém das minhas mãos? Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, que ele continuou, com aquelas palavras de afronta para amedrontar, o rei Ezequias, falando, que cadê os deuses, desse povo? Puderam livrar esses deuses desse povo aqui, dessas cidades, que ele tinha destruído. E ele quis comparar, o nosso Deus com esses deuses, que nós sabemos, que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é vivo, ele é poderoso, ele não é Deus de pedra, Deus de prata, de bronze, de barro, não é. O nosso Deus, ele é um Deus vivo. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, ele ouviu, a Ezequias. Ezequias foi até a casa do Senhor, buscar do Senhor. E o Senhor ouviu. Por que o Senhor ouviu? Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso. E a palavra do Senhor vai falar mais aqui, irmãos.
Mas eles calaram-se e não responderam palavras, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondereis. Irmãos, tem palavras, às vezes, e tem afrontas que não nos cabe responder, que temos que nos calar mesmo e deixar que o nosso Deus responda, que o nosso Senhor responda por nós, porque nem tudo é para nós falar. Tem hora que se a gente colocar a mão, vai desandar tudo, não vai dar certo. Mas quando a gente se cala e deixa o afrontoso, a afrontosa nas mãos do Senhor, aí a gente vai ver que é o nosso Deus, é quem fala por nós, é quem responde por nós. E a palavra do Senhor vai falar mais aqui no 37, né, irmãos? E aconteceu que, tendo ouvido, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu de saco e de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Então, irmãos, quando ele ouviu, né, a afronta ali, né, de Rabsaque falando, né, que quem eram os seus deuses para os livrar, se o nosso Deus ia poder livrar, né, aquele povo, aquela cidade, né, das mãos dele. Aí começou a citar, né, os outros lugares que ele já tinha exterminado e que os seus deuses não pôde fazer nada por aquele povo. Mas ele não conhecia o poder desse Deus. E a palavra do Senhor fala que ele rasgou ali as suas vestes, né? Nenhum ato ali de desespero, sem saber o que fazer, né? Mas indo buscar no lugar certo, na casa do Senhor, indo buscar a pessoa certa, o nosso Deus. Muitas vezes, quando nós estamos ali naquele momento, né, de desespero, de medo, de afronta, de palavras que vêm, sabe, para nos amedrontar, que nos entristece, temos que nos calar ali e buscar o nosso Senhor. E buscar na presença do Senhor, nos derramar tão somente na presença daquele que tudo pode fazer. E a palavra do Senhor vai falar que mais, irmãos? No 3, né? No 37, agora o 3, do 37. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor já vai falar, né, que Ezequias, né, já começou a falar com o Senhor, né, se o Senhor não estava ouvindo aquelas palavras ali, né, de Rabsaque. Por quê? Porque Rabsaque, ele estava afrontando, não era Ezequias, o rei, e sim ao nosso Deus. E quem se levanta para afrontar o nosso Deus e continua de pé? Quem é o ser humano que tenta se levantar contra a soberania de Deus e continuar em pé? Então, irmãos, toda afronta, toda palavra negativa, né, de afronta que está vindo contra a sua vida, se cala, entregue nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor está falando aqui que essas afrontas, essas ameaças aqui não era para o rei Ezequias, e sim era contra o nosso Deus. Ele estava ali blasfemando do nosso Senhor. E quando alguém se levanta para blasfemar o nome do Senhor, o Senhor também se levanta com justiça. E ele fez justiça aqui.
A palavra do Senhor vai falar agora aqui no 5, irmãos. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: Assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Tá vendo, irmãos? A palavra do Senhor tá falando, né? Para que ele não temesse, porque as palavras que ele lançou, né, não foi contra ele, sim contra o próprio Deus. E era o Senhor quem ia se levantar, né, para justificar aquele povo ali, para socorrer aquele povo ali. Por quê? Porque aquela afronta era contra o Senhor. E como eu falei, né, ninguém se levanta contra o Senhor e permanece de pé. E a palavra do Senhor vai falar mais aqui aqui no 7. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se ia retirado de Laquis. E ouviu-lhe dizer, deixa eu ver, peraí, irmãos, o 8, vou voltar aqui o 8. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui, né, no 7, que o Senhor ia pôr um espírito nele e ele ia voltar para a sua terra. E assim aconteceu, ele se retirou ali primeiro, né? Porque, como eu falei, ninguém permanece de pé. A última palavra quem dá na sua e na minha vida é o Senhor, não é o homem. Portanto, não importa a palavra, né, que está vindo, os pensamentos, né, que vem contra a nossa vida para nos abater. Por quê? Porque o Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos socorre. E a palavra vai falar aqui, a palavra do Senhor aqui, irmãos, vai falar aqui no 10, né? Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escapareis tu. Tá vendo aqui mais uma palavra aqui, né? Para poder amedrontar ele. Falando, né? Que não vos engane. Falando que para ele não se enganar, né? Que o Senhor ia livrar ele. Porque os outros, né? Deuses não pôde livrar aquele povo, que o Senhor também não ia poder livrar. Então, irmãos, quando vir dúvida na sua mente, né, contra o que Deus já falou com você, contra o que Deus já colocou no seu coração, repreenda. Por quê? Porque ele veio com tantas palavras aqui, né, para amedrontar e para desanimar que o rei, né, Ezequias, falando que o Senhor não ia se levantar por eles, né, por aquele povo. Mas a palavra do Senhor fala que ele continuou firme, crendo. E é assim que o Senhor nos quer. É firme, crendo no Senhor, que é o Senhor quem nos anima, que é o Senhor quem nos ajuda. E que quando o Senhor lançar uma palavra sobre a nossa vida, nós não devemos dar ouvidos a vozes contrárias que venham, né, tentar tirar a gente do foco ali. Tentar fazer com que a gente desacredite daquilo que o Senhor já falou, né, para a nossa vida. Que venhamos nos apegar sim à palavra que o Senhor já lançou sobre a nossa vida. E não dar espaços para dúvida, não.
Porque é isso que Satanás quer, lançar dúvidas. Será que isso é de Deus mesmo? Será que foi de Deus mesmo? É isso que ele quer, lançar dúvidas sobre a nossa vida, sobre o que o Senhor já falou que iria fazer na nossa vida. E aqui também, irmãos, vai falar no 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias irmãos. Subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, e tu fizestes os céus e a terra. Então, irmãos, quando as cartas, de afronta chegou, ali para o rei Ezequias, a palavra do Senhor vai falar que ele foi até a casa do Senhor e estendeu aquelas cartas ali de afrontas perante o Senhor e começou a falar, que o Senhor era o Deus de Israel, era o Deus que tinha feito os céus e a terra. Ele estava querendo falar que não havia outro Deus como o nosso Deus, tão grande e tão poderoso. E a palavra do Senhor vai falar aqui, deixa eu achar aqui, irmãos. Vamos ler aqui o 17. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos, e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Então, irmãos, aqui ele continuou, orando ao Senhor, falando para o Senhor, ouvir as palavras dele, olhar para o que aquele homem estava fazendo, afrontando ali o nosso Deus. E aqui no 19 vai falar assim: não é no 19 não, peraí, deixa eu achar aqui. É aqui no 33 vai falar assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, que o rei da Síria não ia entrar naquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade estava guardada pelo Senhor. Então, irmãos, você é guardado pelo Senhor. Ainda que o inimigo queira, entrar, queira lançar, flechas, queira lançar coisas para tentar lhe destruir. A palavra do Senhor está falando aqui, que você é guardado, que o inimigo não vai conseguir fazer na sua vida o que ele quer fazer, quer destruir, quer lhe tirar do fogo, do caminho, da presença do Senhor. O inimigo não vai conseguir. Que o Senhor está falando aqui, que ele vai amparar essa cidade, por amor do Senhor. Irmão, perdão, dá uma busca aqui. Por amor, dele e do servo dele mesmo. Aí, para finalizar aqui, vai falar aqui. Aí, irmãos, o 33 vai falar assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui, né? Que ele não ia conseguir entrar. Por quê? Porque o Senhor estava livrando, o Senhor estava guardando. Ele não ia entrar com escudo, com nada, nem ia levantar tranqueira alguma naquele lugar, porque o Senhor era quem estava guardando. Então, irmãos, você é guardado pelo Senhor, ainda que o inimigo queira lançar setas, né? Queira lançar palavras para lhe amedrontar, queira lançar coisas assim que lhe entristeçam, o Senhor está falando, não vai conseguir, porque eu quem estou te guardando, assim como eu guardei aquela cidade, aquele povo, né? E aquele rei ali, eu estou te guardando também, guardando você, guardando a sua casa, guardando os seus, de todo ataque, de toda flecha lançada, né, pelo inimigo para tentar nos parar. E ele ainda fala mais, que ele iria guardar por amor dele e por amor do servo Davi, pelo amor do seu servo. Então, irmãos, o Senhor nos guarda, é por amor a Ele mesmo e por amor a nós, os seus servos. E a palavra do Senhor vai falar aqui ainda, deixa eu achar aqui, irmãos, no 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, está vendo aqui a justiça do Senhor? A palavra do Senhor vai falar que, estando ele na casa do seu Deus, né, os seus próprios filhos tiraram a sua vida, né? Ali, a espada veio, né, da própria casa dele, dos próprios filhos. Então, irmãos, a justiça do Senhor chega no tempo certo. Ninguém se levanta contra o Senhor, né? Para tentar o afrontar, para tentar afrontar o Senhor, o nosso Deus, para ficar impune, não. Porque a palavra do Senhor está falando que ele foi morto pelos seus próprios filhos. E o Senhor zelou daquele povo ali. O Senhor zelou, né, daquela cidade. E o nome do Senhor foi glorificado ali. Amém, irmãos? Então foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu, né? Para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Desde já te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelos livramentos, pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai, te pedimos, continue, Pai, nos livrando, nos guardando os nossos. Pai, te peço que aonde, Pai, essa palavra chegar, o Senhor venha abençoar, para que cada pessoa que ouvir essa palavra venha ser restaurado pelo Senhor. Que o Senhor venha livrar essa pessoa, a sua casa, a sua família, de todo mal, de tudo que for lançado contra ela e contra a sua casa. Que o Senhor venha guardar, assim como o Senhor guardou ali o rei, né? Ezequias e aquela cidade e aquele povo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.
Então, não se esqueça, você é guardado por um Deus grande e poderoso.